Olá, sejam bem-vindos ao Agora Play, o podcast do Agora Tech Park. Esse é o primeiro episódio onde vamos conhecer um pouco mais a fundo do Agora e do ecossistema de inovação. Estou aqui com dois convidados, logo já irão se apresentar. Eu me chamo Takeo, sou head de comunidade do Agora Tech Park, e a ideia é, através desse podcast, a gente conhecer um pouco mais a fundo programas, iniciativas que a gente tem aqui dentro. Mas, antes da gente começar a explorar um pouco mais a fundo, vamos trazer um pouco de como que esse espaço que estamos aqui, o Ágora, surgiu, os objetivos, desafios durante essa jornada. E para isso eu estou aqui com dois convidados que participaram dessa construção aqui na cidade. E eu vou deixar que cada um deles se apresente aí. Ok. Olá, pessoal. Bacana estar aqui contigo, com vocês, né? Tudo bacana. Tá aqui a ideia aí do Agora Play, de poder falar um pouquinho, contar a história do Agora nesse primeiro episódio, mas em seguida também falar um pouco do ecossistema, né? Do que rola aqui dentro, na cidade, né? Acho que isso é muito, muito legal. Eu sou o Emerson Edel, sou diretor-presidente do Agora Tech Park, também vice-presidente do Grupo Perini, e estou no projeto aqui do Perini há vários anos e participei da concepção do Ágora aqui. Bacana. Legal, o Emerson não quis dizer a O tempo, idade, é. vários Aí eu anos. desconversado aqui. Tá bom, depois nós vamos descobrir esse tempo, né? Bom, eu sou o Fabiano, nesse momento aqui como diretor executivo do Ágora, né? E tenho a felicidade aí de estar desde o início também conectado ao projeto de alguma forma, né? Até porque o Ágora também é fruto de um trabalho que vem sendo feito na cidade há mais tempo, então tem essa participação aí já desde o início, né, Takeo? Uhum. Mas agora nessa função especificamente aí como diretor. Bom, a ideia hoje é ser mesmo um bate-papo, né? Conhecer um pouco mais dessa história. Acho que tem muita gente que acaba visitando aqui o Ágora, visitando o espaço, mas não conhece tão a fundo por que que isso existe, como que isso surgiu, né? E vocês dois estavam ali desde o começo, né? No começo, cada um ali com papéis distintos. E acho que a gente gostaria de saber um pouco mais como que se deu esse surgimento do Ágora, né? Como que foi o pilar inicial, como que começou essa história? Quem quer começar? É uma história longa. É uma história longa. Mas, assim, tudo começou, a ideia do Ágora, né, começou a surgir em 2017, né? Um momento ali que a cidade estava falando muito, né, nessa bandeira de inovação, estava se discutindo isso, principalmente sendo puxado pela Secretaria de Desenvolvimento na época, né, o pessoal que estava ali. Foi também o ano que eu me envolvi com o Concite, né, e estava participando do Concite, estive presidente ali um período, e o Concite também tinha um grupo, né, um conselho bastante forte nessa época. E no meio desse movimento de cidade, né, foi que apareceu a ideia de desenvolver esse projeto do Ágora, criar o Agrotech Park aqui dentro do Perini, né. Ele fazia muito sentido para a cidade, né, Uhum. pelo que já estava se construindo ali, criar um ambiente desse tipo, desse porte, colaborativo, que nascesse construído pelos atores do ecossistema, pareceu muito eh, forte, assim, que já agregaria muito valor. Então foi da onde a gente comprou a ideia, vamos dizer assim, nós como Perini, como privados, compramos a ideia Uhum. de desenvolver o projeto. Que o É, Fabiano estava ali um pouquinho antes já, né, dessa história, né? Como que. o Emerson mencionou a secretaria, né? Então eu estava na secretaria nessa época, inclusive participando na mesma diretoria junto com o Emerson, quando o Emerson foi presidente do CONCIT, Conselho, né, de Ciência Municipal de Ciência e Tecnologia. Eu estava junto na diretoria junto com o Emerson, né? E a gente vinha discutindo daí antes ainda, né, um pouquinho desse marco de 17, enquanto cidade, nós vínhamos discutindo de ter um centro de inovação, um parque tecnológico, porque já existia no estado a rede de centros de inovação, né, de Santa Catarina. E Joinville não tinha decidido ainda nem o terreno aonde fazer. E já tinha cidades que já tinham, inclusive, inaugurado, né? Mas nós, enquanto secretaria, na época, avaliamos, aí falando aí 2016, mais ou menos, que foi feita essa análise, de que Joinville não tinha muita maturidade ainda para ter um prédio, fazer um prédio sendo inovação, né? 2015, 16.
E aí foi decidido pausar esse assunto de construção de prédio e começar a acelerar os projetos, programas, o que a gente chama hoje de ecossistema, efetivamente, né? Organizar o ecossistema, né? Organizar o ecossistema. E na época nem se falava ainda Aumentar de ele, né? ecossistema, né, Emerson? Ecossistema de inovação nem tava, não era um termo conhecido ainda. E aí foi pausado o assunto de construção de prédio naquela época, mas em 2017 foi quando já tinha um pouco mais de maturidade, vários empresários participando, como o próprio Emerson mencionou. E eu lembro do episódio, Emerson, lá do Expo Inovação, né, que Exatamente. foi, né, teve um caso muito peculiar, assim, que acho que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes aí, né? Outubro de 2017, evento Expo Inovação, lá no Teatro Juarez Machado, nem era no modelo que nós temos hoje, né? Era Um evento bem menor, evento mais bem menor, né? palestras, né, do que Isso, em mais focado em palestras e painéis e tal. conteúdo. Um daqueles temas daquela noite, aliás, o tema principal daquela noite era ecossistemas de inovação. Esse era o tema geral da noite, que era super novidade para nós. E vieram dois palestrantes para o painel, André Gomide, lá de Recife, e o Fiats, na época presidente da Fundação CERT, que é um grande parceiro, hoje é diretor de inovação da Fiesc. E eles vieram conhecer o Perini durante o dia, né? Isso. Fizeram uma visita técnica no Perini, conheceram aqui as empresas, conheceram o projeto. E à noite, antes de começar o evento, em pé lá no camarim, né? A gente estava por ali, o Emerson era presidente do Concite, o Expo Inovação é um evento do Concite, então a gente estava ali recepcionando eles, estava o Danilo na época, secretário também, e eles fizeram uma provocação, né? Se tu quer comentar a fala deles? Exatamente. Começou ali, né, principalmente o Fiates, né, que eu sempre falo que é um pouco o pai do Ágora aí, que é o culpado. E depois, posteriormente, na palestra do André Gomides, ele também estava comigo na primeira fileira ali do meu lado, né? Quando falou um pouquinho dos ambientes, do impacto dos ambientes, a importância disso, né, para a região, para o território, vamos dizer assim, Uhum. começando pela cidade, região ou até para o estado. O Fiat me cutucou ali de novo, né? E falou assim: ó, vocês têm que fazer um negócio desse lá, faz todo sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Da conversa do lado de trás dos bastidores, da provocação do Fiat ali no meio do evento. E amadureci um pouquinho isso, porque para nós, assim, o nosso fundador, o senhor Fábio Perini, é um inventor, né? Uhum. É um cara que tem a inovação no seu DNA. Então, tem quase 100 patentes no nome dele, mais 90 patentes, revoluciona vários mercados, e o próprio Perini é um projeto totalmente inovador, né? Principalmente para a época que ele começou, né? Lá no ano 2000, né? 2001 que foi inaugurado. E dentro dessa lógica, em 2007, a gente pensou em fazer um projeto voltado para inovação aqui no Perini. Uhum. Eu viajei para a Espanha, fui para alguns lugares conhecer projetos, e isso, vamos dizer, patrocinado pelo nosso fundador, pelo seu Fábio Perini. Uhum. Na época não rolou, não rodou, porque não era o momento certo, ou a cidade não estava madura, talvez nós, como Perini, aqui como empreendimento também, não estávamos prontos, né? E isso ficou engavetado. Então, quando veio essa provocação em 2017, acendeu de volta aquela luzinha, né? Pô, peraí, nós já estudamos isso aqui, eu já tinha feito um business plan, um Uhum. projeto assim, assado, claro que aquele de 2007 bem diferente desse, né? Bem menor, inclusive como visão e tudo, e com bastante dúvidas também, e o que eu tinha estudado lá em 2007 era muito menos do que daí, a partir do momento que se resolveu, vamos reavaliar tudo. A gente estudou, né? Fizemos algumas viagens juntos, inclusive, né? Conhecendo outros ambientes, buscando novas inspirações, né? Porque tudo tinha mudado, né? 10 anos Uhum. depois. Mas fez muito sentido para nós. E aí veio, assim, o ponto de nascimento da ideia do Ágora, do conceito e da ideia do Ágora. Ali E a foi partir dali se o começou a start. trabalhar, exatamente. E vocês falaram ali de Recife e tudo mais. Quais foram os principais modelos que vocês olharam de inspiração para que o Ágora surgisse, né? Porque existem parques tecnológicos, centros de inovação espalhados pelo mundo, né? Mas quais foram essas principais inspirações para esse modelo aqui na região?
Nós fomos a vários lugares, né, Fabiano, assim, em alguns lugares, um grupo aqui de Joinville, né, um exemplo é para Israel, né, nós viajamos para Uhum. lá, reunimos alguns empresários, autoridades aqui da cidade, né, o Danilo, que estava secretário de desenvolvimento, o Fabiano foi junto, assim, uma turma daqui, nós fomos conhecer o que estava acontecendo em Israel. Fomos a Barcelona, o Fabiano foi para o Japão. Aqui no Brasil, nós fomos até o Porto Digital, Tecnopuc, Tecnocinos. Aqui, os ambientes nossos, aqui, claro, Santa Catarina, né, a Uhum. CAT e tudo. Mesmo, E mesmo juntando o Curitiba, né? melhor de tudo, né, disso, assim, tentando perceber o que que era o ponto forte, potencialidade de cada ambiente, o que funcionava bem, para tentar colocar no papel, criar a nossa receita, vamos Uhum. dizer assim, né? Acho que essa é uma sacada importante que o Emerson acabou de falar, né? Criar a nossa receita, porque uma coisa que a gente descobriu, e eu acho que foi bom que a gente descobriu logo, que não tem um modelo pronto que é só pegar, copiar e colar. Isso não existe, né? Cada cidade, cada região tem suas particularidades, a cultura do povo, o tipo de economia, enfim, tem tanta variável, né, que não dá para. Inclusive Vale do Silício, né, que hoje está um pouco em declínio, mas Aham. pensar 10 anos atrás, o Vale do Silício era uau, né? Era a grande referência global. Mas nós não fomos, né? Em nenhum momento aqui Não, de não Joinville a chamou gente foi, atenção, não né? chamou atenção. Nós não fomos buscar inspiração no Vale do Silício porque já entendemos de arrancada que aquele é um modelo muito particular daquela região, daquele contexto dos Estados Unidos, que não serviria para nós aqui, para nossa realidade. A gente acabou buscando inspiração em cidades menores, que tinham cases menores de impacto, mas que tinham um pouco mais de fit com a gente, né? Acho que isso foi muito legal. E o outro foi esse olhar de, beleza, o que que nós podemos aprender aqui e não é tropicalizar, mas assim, trazer para o Uhum. contexto de Joinville, né? E inclusive o contexto, daí já olhando para o Ágora, né, Emerson, o contexto aqui do Perini, né, que estava dentro desse pacote, né? Eu acho que dessas inspirações todas, acredito que a gente aproveitou muito de Israel, né? Até por ser vamos dizer assim, um país, né? Onde um país de imigrantes, né? Onde as pessoas têm que lidar com dificuldades. Acredito que isso, assim, de certa forma, tem muita relação com a história da cidade, com a imigração daqui, com o pessoal que chegou e que teve que desbravar e depois construir as Uhum. coisas e tal. Então, se tem uma pegada de resolver, né, de realmente fazer as coisas, isso eu acho que, é, sim, a gente tirou muitos pontos positivos dali. É, também das outras ambientes que a gente visitou e viu, eu sempre falo que, pelo menos na minha opinião, um ambiente que a gente gostou muito, funciona e coisa, é o que a gente tem aqui, né, no nosso estado. Então, assim, cada um tem um modelo, né, não Uhum. tem certo e errado. Alguns lidam com os recursos que eles têm lá, né, de repente, transformando o Barcelona, o arroba 22, lá, uma área abandonada. Tem política urbana em cima, mas tem muito prédio público, tem, assim, é particular de lá, né? Aqui, a inspiração até de Florianópolis e tal, ela casa muito também com nossa realidade aqui, a nível de estado, de região, né? Uhum. E ele também nos inspirou muito. Só que tem, acho que um ponto que talvez, né, vou ver se o Fabiano concorda aqui, mas que foi o nosso maior acerto, foi a maneira que, a partir do momento que se resolveu fazer, que se fez mais uma exploração aí de Uhum. modelos, ou o que era melhor, a gente resolveu criar o Ágora de forma colaborativa. Então, acho que Uhum. isso foi assim uma tacada única, né? Perfeito. Ninguém talvez tenha feito da forma, na intensidade com que foi feito aqui em Joinville, né? E isso também aconteceu graças ao Join Valley, né? Que é uma instituição que nasceu também mais ou menos junto ali com, Uhum. com esse movimento, quando estava surgindo Uhum. água, ela foi surgindo junto, né? Tanto que nós estamos envolvidos no Join Valley também, Sim. né, somos parte do Join Valley, cofundadores. Mas assim, o Join Valley nasceu para pensar a cidade como um todo, não só a inovação, mas também
cultura, matriz econômica, a qualidade de vida, o que dava de fazer mais, puxar a orelha sei lá, do poder público um pouquinho. E nesse momento, as duas coisas nascendo junto, numa mesa do João Vale veio a ideia de, pô, por que que a gente não faz um hackathon para pensar o Ágora? Por que que a gente não faz o projeto de arquitetura, um concurso nacional? Então, assim, várias coisas que vieram para a mesa, elas foram no sentido de co-criar o Ágora, de ouvir todos os atores, a comunidade, o que cada um achava que precisaria ter aqui dentro do Ágora, como deveria funcionar, e a partir daquele material, a gente conseguir realmente dizer assim, pô, o projeto que mais vai se adaptar ao nosso ecossistema é esse aqui. Tem esse modelo, não tem catraca, assim, todas as coisas que foram aparecendo daquelas discussões, né? Acho que isso foi bem, bem único, assim, e talvez seja um ponto que quem chega aqui vai gostar de entender, de conhecer e que pode ser replicado, Pode ser né? replicado. Não é difícil de replicar, só que precisa paciência, estar aberto a escutar todo mundo, deixar todo mundo participar, Uhum. né? Tem mais gente criando o Ágora, sendo pai do Ágora, né? Vamos dizer assim, Há várias dando mãos, ideia, né? né? Deixa eu fazer uns comentários aqui de trás para Aham. frente, complementar essa receita da colaboração bem pontuada pelo Emerson, né? E não só o Ágora, né, Emerson, mas vários outros programas que estão aí até hoje, eles nasceram a partir de um trabalho colaborativo de várias mãos. Fab Lab nasceu pelo colaborativismo em hackathon que a gente fez ali, oficinas de cocriação. O Jedi nasceu a várias mãos. Verdade. Então, a gente meio que, enquanto ecossistema, daí extrapolando aqui o Ágora, né, enquanto ecossistema, a gente meio que aprendeu beleza, temos um problema, vamos reunir a galera para tentar resolver de forma colaborativa. E essa é uma receita que tem dado muito certo, né? E o conceito do Ágora, né, nasceu também nesse formato, que foi muito. Esse detalhe que o Emerson mencionou de não ter catraca, eu gosto sempre de frisar isso, né? Porque é um detalhe que ele é tão sutil que às vezes passa batido. Uhum, passa As pessoas, despercebido. despercebido. As pessoas vêm, visitam e não nem se dão conta. Só que isso faz toda a diferença no dia a dia. As pessoas poderem vir para o Ágora, passar o dia aqui fazendo reunião, tomando um café, marcar uma reunião com o empresário, com pesquisador, etc., tomar um café, e é acessível, é literalmente e plenamente acessível, né? E, pô, isso é muito legal. Só que só apareceu porque foi feito de forma colaborativa, né? Então, eu aí voltar um pouquinho mais aqui na fala, né? Pegar o gancho ali da parte de Israel, que eu acho que eu concordo com o que o Emerson falou, que talvez seja a nossa maior inspiração, por um aspecto também da visão de liberdade econômica, né? Que tem muito a ver também com a nossa cidade, de baixar a cabeça e resolver seus problemas, né? Não é um exercício de certo e errado, mas é como a gente acredita que as coisas funcionam melhor, né? Tem alguns lugares que os parques tecnológicos eles são prioritariamente sustentados pelo público. E ok, também é um modelo, também funciona. Mas a gente entendeu que privado seria melhor. E tem dado certo para nós, né? E até porque inovação, isso é uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho, né? Uhum. Inovação versus gestão pública não é uma conversa muito fácil, né? Porque inovar significa fazer o que não foi pensado ainda. Portanto, se não foi pensado ainda, não está em lei. Se não está em lei, em tese, é ilegal fazer. Então, inovar versus público não é uma coisa muito. É meio antagônico, né? Aham. E aí, o parque ser privado também dá velocidade para gente. Então, isso é um ponto importante. Esse era um outro ponto que eu queria perguntar, porque muita gente que visita aqui, muitas comitivas que vêm aqui entender esse modelo de construção, acabam fazendo uma pergunta que sempre aparece aqui, que é como que é a relação de vocês com o poder público? Como que se relaciona, né? E acho que esse muitas vezes acaba sendo um dos segredinhos que a gente tem aqui de como as coisas começaram a andar, né? Na verdade, eu acho que essa é uma pergunta boa até, porque o modelo, né, quando o pessoal chega aqui no Ágora hoje, dentro Uhum, do Perini, um espaço privado, né, com os prédios privados, né, tanto acaba, às vezes, também pensando que não tem participação, mas tem, né, uhum, então, assim, o público está presente, né, tem que estar presente, né, uhum, qualquer ecossistema, o poder público tem que fazer parte,
de forma mais intensa ou menos intensa, aí depende da disposição Aham. do governo local, né, normalmente, seja do município, do estado. A gente viu muito isso, e aí, de novo, uma inspiração que falo de Israel, que era o esquema do discurso, né? Então, assim, eu sempre voltei de lá dizendo que eu acho que o papel mais importante do poder público era levantar a bandeira, Uhum. né? Assim, se tem uma coisa importante que o governo tem que fazer é levantar a bandeira. Então, o Estado começou isso lá atrás, acho que foi 2012, por aí, né? Falar em rede de centros de inovação, falar da importância da inovação, e foi passando secretário e governador, e essa bandeira foi ficando, sabe? Ela foi sendo repetida no Estado. Então, assim, um local, o município também tem que fazer isso. E aí, Joinville começou um pouco depois, que a Fabiana falou, sei lá, 2015, por ali, mais ou menos, né? Também a falar disso, da necessidade disso, da importância da inovação como motor de desenvolvimento. Muitas vezes se fala como nova economia, né? Uhum. Mas, na verdade, é até um suporte para todo o que existe, né? Isso. E, claro, nesse meio do caminho vem coisas novas, negócios novos. Mas, voltando para Israel, o que me surpreendeu lá é que lá eles falam de Startup Nation. Mas todo mundo fala isso. Então, assim, é o discurso do governo, né? É a maneira como o país se posicionou. Uhum. Mas tu escuta isso do motorista do Uber, do taxista, na praça, em qualquer lugar que tu for, tu escuta. O cara vai te dizer que lá é o país das startups, né? Aí, nas visitas, eles têm isso em todos os slides, mas isso é um discurso público. Então, quando o público já proporciona isso, vamos dizer assim, já apoia uma iniciativa como a do Ágora, puxa né, quer fincar aqui no estado e na cidade a bandeira da inovação, já é uma baita, vamos dizer assim, suporte para que a coisa ande. Após isso, claro, e aí tem muitos lugares que conseguem fazer, é realmente colocar recursos também. Então, isso a Uhum. gente também viu em Israel, fez algumas propostas, trouxe algumas ideias para cá, para tentar que o poder público implante, mas também, assim, a nível de Estado, eu entendo que está sendo feito bastante coisa, né? Há alguns anos já a FAPESC tem feito aberto bastante editais, tem dado suporte à rede de centros, e isso tem crescido ano a ano, e localmente a gente está chegando nesse ponto também, do município também conseguir apoiar o ecossistema, né? Tem feito já há alguns anos, né? Através de eventos, algumas coisas, mas, assim, sempre tem espaço para aumentar, Uhum. mas é, isso é super importante. E, assim, o poder público está junto com o agro, está dentro do Ágora também, seja dessa forma que eu falei, seja também na própria Constituição do Ágora, onde a gente tem a Universidade Federal como Uhum. cofundadora do Instituto Ágora, né? Então, que é também pública, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre universidade, outros atores ali dentro, qual que vocês veem hoje que acaba sendo o principal diferencial do Ágora frente a outros ambientes? Porque a gente está dentro de um parque empresarial, tem indústrias em volta e tem uma universidade. O que que vocês veem como características que nos diferenciam aqui dentro? Na visão de vocês. Na minha visão, eu acho que um diferencial pode ser a nossa velocidade nas conexões e parcerias. E aí, esse é um aspecto característico do ser privado, né? Então, a gente tem muita boa vontade, mas muitas vezes não é só ter boa vontade, né? Muitas vezes um ente público, ele, o gestor até tem boa vontade, mas ele está gerido por uma série de leis que não permitem fazer aquilo simplesmente de uma hora para outra. Nós temos essa velocidade pela característica de ser privado. E temos também muito boa vontade. Uhum. Então a gente está super aberto a fazer parcerias, né? É, constantemente a gente está recebendo visitas e novas instituições estabelecendo parcerias. Isso é muito importante para um parque tecnológico, né? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais, né? Tem toda a questão, né, do contexto aonde a gente está geograficamente, né? Isso é super importante, né? Estamos aqui rodeados de 300 e tantas empresas, né? Anexo a uma universidade federal, pertinho de outras universidades importantes, né? A 10 minutos praticamente aqui de UDESC, Univille e tal, Uhum. Católica. Então,
não vejo como uma coisa só, mas na minha opinião, né, o Emerson talvez tenha outras percepções, mas se eu for destacar um elemento, seria isso, né? A característica de ser privado que nos dá velocidade. Acho que esse é um ponto. Eu, assim, pensando como na linha de universidades, ou participação de universidades, eu acho que um diferencial do Ágora é que ele não está dentro de uma universidade ou não Uhum. pertence a uma universidade. Então, assim, alguns dos parques que a gente viu por aí, né, no mundo também, tem essa característica, né? Normalmente estão dentro de uma universidade ou tal. Aqui eu vejo até um pouquinho o contrário, né? A universidade está dentro do Ágora, Uhum. né? Então ela veio para fazer parte, no caso a UFSC, mas também as outras que estão aqui dentro que fazem parte do Ágora. Então, não é uma, são mais de uma, né? Que tem presença, que tem espaços, que, vamos lá, de alguma forma fazem parte do Ágora porque têm cargos na diretoria, rodam projetos aqui dentro, e isso é muito bom, muito forte. Assim, né, vi parques que a própria pessoa do parque falava que uma das dores era a falta da presença da universidade ali, Uhum. né? Então, que esses não eram parques de universidade, eram parques que foram criados em alguma posição, mas que daí esse era um grande desafio. Faltava essa presença e participação da universidade, porque ela é super importante para o parque tecnológico, né? E o segundo é a posição, que nem o Fabiano falou, de estar dentro de um parque empresarial multissetorial do tamanho do Perini, né? Isso não vai existir um segundo, Uhum. né? Então esse é um diferencial gigante, né? Porque a gente está do lado da demanda. São as empresas que demandam talentos, pesquisa, soluções, né? Então, assim, a gente tem aqui um, um ecossistema do Perini muito Uhum. forte que ajuda muito a água. Tem um aspecto assim que é pouco falado também, né? Que às vezes passa também batido, despercebido, né? Que é a gente não sofrer tão diretamente influências político-partidárias, né? É, aí não tem julgamento de bom ou ruim, certo ou errado, A ou B, não é nada disso, mas é um fato que o nosso país hoje está bastante polarizado, né? E essa polarização acaba muitas vezes prejudicando o desenvolvimento, porque tem projetos que eles são projetos e programas de cidade, de estado, que é da sociedade, Uhum. independente de político A ou B, né? Mas quando entra a questão política partidária, ela influencia, não, mas isso aqui é do governo tal, então não vou apoiar, ou e por aí fora. E nós acabamos ficando neutro nesse aspecto, porque nós estamos aqui para servir o ecossistema e a comunidade. O atual governo, a gente tem projetos de parceria e está tudo bem, toca a vida. O governo anterior, mesma coisa, para nós não importa, faz bem para o ecossistema, Uhum. estamos juntos, né? E isso é pouco falado, mas eu acho que é um diferencial também. Tá? A gente está aí para fazer, né? E não para julgar política A ou B, entende? E quando a gente olha para a perspectiva de futuro, eu acho que cada vez mais a gente, enquanto agro, acaba indo para uma linha de verticalização, né, em decorrência desse desenvolvimento, né? Quais linhas que a gente pretende se desenvolver assim? A gente, indústria, ciência, o que que a gente vê de perspectiva aí no futuro? Quer que comece? Isso daí. É assim, né? Tem algumas coisas que elas são, vamos dizer, quase que o óbvio de um parque tecnológico, que é o fomento ao empreendedorismo, né? Uhum. As startups. Então, isso, o Ágora nasceu com isso no seu DNA e vai continuar, né? Então, apoio a startups, empreendedorismo e inovação transversal, inovação aberta. Então, a gente está Uhum. com um programa bem robusto de inovação aberta, focado em pesquisa científica, que é o Agora Connect. Em outro momento a gente vai falar sobre isso pontualmente. Tem o outro programa de inovação aberta, que é o Link Lab, né, que é inovação aberta com startups. Uhum. Então esse é um tema também transversal. Mas em termos assim de verticais, a gente tem a inovação para a indústria, né? E aí eu diria nem só a indústria, mas para as corporações em geral, né? Tecnologia para, né, manufatura avançada, nessa linha assim de indústria 4.0 de certa forma, e também serviços, né? Então, essa vertical ela é super importante e atual, né? Essa é atual já, né? Está caindo de maduro. Inteligência artificial, esse é um caminho também que o mundo todo virou a chave, é caminho sem volta.
E a gente já começou esse movimento lá em 2023 já. Então, quer dizer, hoje tem gente acordando para falar de IA. A gente já está há 2 anos fazendo imersões, cursos e Summit. projetos. Summit. Summit, já teve 2 edições, 2 anos com Summit de Inteligência Artificial. Então, esse é um caminho sem volta também, é uma vertical importante, também transversal. E tem, assim, eu vejo duas novas economias que também são do presente, mas ainda com muito para evoluir, que um deles é transição energética, e aí abre um leque gigante de oportunidades, né? O Emerson pode também aprofundar, e a parte aeroespacial, né? Mas aí quando a gente fala aeroespacial não é limitado a foguete, mas o aero em si, que pode ser aeronáutico, né? Pode ser drones, pode ser aeroespacial, ok, né? Mas até por termos a engenharia aeroespacial aqui do outro lado da rua, temos talentos e temos uma indústria em Joinville muito forte, já muito bem desenvolvida para o setor automotivo, que rapidamente pode virar a chave para esse setor econômico. Então, tem outras, mas eu diria que essas são as principais, na minha opinião. Eu acho que basicamente é esses 4 pontos que o Fabiano tocou, né? Quando a gente fala deles, por exemplo, falando da parte aeroespacial, o lab de foguetes, como a gente está falando aqui também, estão ligadas a potencialidades, competências que nós temos aqui, né? Aqui na nossa cidade, ou aqui dentro do Ágora, ou dentro da UFSC, né? Então, acho que isso é muito forte. Então, ficou muito claro nessa estrada aqui do Ágora, nesses 6 anos e meio, que aproveitar essas potencialidades as coisas andam muito mais rápido. Então, a gente está, obviamente, e aí está o mundo inteiro falando de IA, mas IA na nossa realidade, com os nossos doutores aqui, né? Com os grupos que existem aqui e automaticamente começando agora um lab de IA. Então, estamos falando dessa nova economia aeroespacial ou aeronáutica, o que for, e da forma que a cidade vai conseguir, ou que os nossos doutores ou pesquisadores vão conseguir fornecer ou trabalhar, né, nesse mundo, aproveitando o curso de aeronáutica, os grupos de competição e todo o esforço assim, de pessoas, de CPFs aqui em cima dessa temática também, né? Transição energética, que eu acho que é super importante, também, de novo, aproveitando já um estudo aqui, um projeto que roda aqui dentro do Ágora, que já está desenvolvendo tecnologia para, né, para esse segmento, nesse mundo, e que também vai virar um lab. Então, traduzindo isso, além das verticais, o que eu quero falar é assim, que nossa visão daqui para frente, talvez ela seja buscar um pouquinho mais, trazer para dentro do Ágora um pouco mais de laboratórios. E laboratórios, a- assim, eu até diria que entregam algo físico, né? Vamos dizer, não é um programa. Os programas nós estamos fazendo, e era o primeiro, talvez, grande ciclo nosso como a Ágora, né? Mindset, treinamento, apoio às startups, mentoria, tal. E isso se criou programas novos, se vem fazendo, tal. Nessa fase 2 agora, do Ágora, acho que a gente está e tem que ir, e é um pouco da visão que a gente tem conversado, mais para a área de laboratórios, prototipagem, testes. Hoje tem o FabLab fazendo isso, mas ao nível maker, estudantes ou empreendedores no nível mais inicial. A ideia é que a gente tenha mais por temática, por vertical, e que o Ágora talvez atraia muito mais disso, né? Estamos aí com um projeto na mesa aí para de repente ter um centro avançado de ferramentarias e assim, de metal mecânico. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que está sendo planejada. E isso também, um pouco, tá que eu inspirado até em umas últimas viagens que a gente fez aí, quando se viu lá fora, em alguns países, ambientes que tinham, às vezes, um prédio inteiro de laboratórios equipados. Então, assim, imagina que se no futuro a Ágora tivesse um prédio aqui do lado, 5 andares ou mais, cheio de laboratórios 100% equipados, onde qualquer universidade, qualquer pesquisador e tal viesse e pudesse desenvolver seu trabalho e tal por uso.
Então, isso já acontece lá fora. A gente Uhum. viu agora. É um desafio, porque é um custo gigante, talvez, para montar, nem sabemos direito como fazer, mas assim como lá atrás nós construímos a partir de alguma coisa que se viu, ou de uma visão, eu acho que a gente tende a ir um pouquinho para esse lado agora, como um passo seguinte do Ágora, né? Que está na vanguarda do desenvolvimento, né? Porque hoje a pesquisa praticamente é feita dentro de universidades, né? E trazer isso Perfeito. junto com os outros atores do ecossistema gera uma velocidade muito grande, né? Fazer pesquisa, vamos dizer assim, em ambiente mais democrático, mais Uhum. aberto. Talvez esse seja o que a gente viu nessas 3 anos atrás, quando nós fomos, e E também no ano passado também, e assim, isso está acontecendo já. Já existe coisas assim no mundo, né? E além de pesquisa num ambiente mais democrático, também uma pesquisa junto com as universidades, com esse olhar de gerar Mercado. negócios, Uhum. né? Mercado Atender o desde o mercado. início, né? Né? A gente até tem um programa dentro do Ágora, que não, é um programa do Ágora, que é o Ágora Experts, que é um programa de empreendedorismo e inovação para professores, né? Uhum. Que visa justamente trazer os professores para esse mundo do empreendedorismo, para incentivar de que as pesquisas elas nasçam. A gente até tem uma plaquinha ali que faz parte do programa que é do paper ao PIB, Aham. né? Então, quer dizer, é legal, é importante pesquisa, né? Mas enquanto a pesquisa não for aplicada, ela não trouxe resultado, né? Efetivamente. Então, essa visão também está dentro dessa ótica e estar aqui, trazer a universidade. E aí a gente tem que, né, mencionar aqui, que eu acho que é importante, a importância que as universidades têm nesse contexto, né? E essa parceria que o Ágora tem com as universidades aqui ao redor é bem importante. Que hoje são 7 que a gente tem aqui num pool aqui dentro, né? Isso. Exatamente. Isso é importante destacar. E já para a gente se encaminhar para encerrar, qual que é a visão de legado que quando vocês começaram esse projeto, vocês queriam deixar aí para a cidade? Uma visão mais assim, inspiradora. O que que vocês tinham assim? Nem sei se nós chegamos a pensar nisso, tá aqui. A gente está construindo o carro com ele andando e Andando. Mas eu acho assim, falar umas frases até que eu já repeti algumas Uhum. vezes, até em alguma fala, em algum evento, que eu estou aqui no Perini desde o início do projeto, né? E a gente percebe o quão grande foi o impacto do projeto do Perini para a cidade e para o estado de Uhum. Santa Catarina, né? Hoje é um ponto de, assim, se uma multinacional quer chegar no mercado brasileiro e pensar no sul do Brasil, ela vai acabar Uhum. conhecendo o Perini, vai acabar vindo para cá, vai gerar emprego aqui, vai gerar renda para o município, né? Transforma a vida de um monte de gente. Então, assim, ó, esse impacto que o Perini causou, eu acredito muito que o Ágora vai poder também causar, mas num prazo muito mais curto, muito mais rápido, Uhum. pelo modelo de negócio que é a inovação, vamos dizer assim. Se a gente continuar com essa parceria boa, com essa colaboração que a gente tem de atores, parceria com as universidades e tal, é muita coisa boa que vai impactar na vida das pessoas, mas que vai gerar emprego e que vai gerar renda para o município e para o estado, vão sair daqui num prazo mais curto que o Perini. O Perini levou 20, 25 anos talvez para ter um impacto desse, o Ágora vai fazer isso na metade do tempo, não sei. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, né? Talvez, acho que talvez não tenha visualizado isso lá no início, no primeiro Uhum. momento, mas no segundo momento, logo que começou de andar, eu acho que isso vai acontecer. Bacana. Fabiano, Não, sim, concordo muito com tudo que o Emerson falou. Talvez um pontinho assim adicional, a gente talvez como legado possa deixar a, a execução ou a materialização de um conceito que ele é conhecido mundo afora, mas que é de difícil implantação, né? Que é esse conceito de um ecossistema super conectado, que entrega valor para a sociedade. A teoria, o próprio Agora Connect, como programa de inovação aberta, em termos de teoria, existe há bastante tempo, mas pouca gente consegue implantar e trazer resultado no fim do dia, né? Uhum. E eu penso que o legado que o Agora acho que vai conseguir deixar
é um exemplo de implantação que dá resultado efetivamente, entende? A gente está conseguindo trazer para a prática algumas teorias que até então estavam só na teoria. E acho que esse é um legado importante. Que a gente fala muito aqui, a espuma é um pouco menor, né? Acaba tendo muito em outros lugares e aqui a gente acaba vendo na prática, na teoria, essas coisas se consolidando e gerando impacto na sociedade. Que talvez venha até da mentalidade do grupo, né? Que é a mentalidade de fazer, como o Fabiano em algumas frases usou, né? O mais importante é executar, é fazer, né? Planejamento precisa uma visão, divulgação né? precisa, né? Precisa marketing, Instagram precisa. mas Só que... assim, se não fizer, nada disso vai adiantar, né? Então isso é uma premissa também que a gente tem na cabeça e que eu acho que se aplica aqui. Que é E muito... automaticamente é um ambiente de mais entrega, né? Então, que é muito do que a gente fala direto, né? Ideia todo mundo tem, mas realmente ir lá, botar a mão na massa, fazer, poucos acabam fazendo. Né? Então, bacana, acho que a gente tem muitos episódios para explorar, diversos programas e iniciativas que a gente tem aqui dentro. A ideia nesse mesmo era conhecer um pouquinho dessa história, visão que se tem para o agro, para o futuro. E agradecer o Emerson a disponibilidade aí também, o Fabiano, de estar aí contando um pouco e compartilhando um pouco dessa história. Legal, gente. Muito bom. Ótimo, legal, bacana. Tem muito assunto pela frente aí nos próximos episódios. E esperamos o Emerson novamente aí compartilhando, o Fabiano também. Lá. Tá bom. Ô Takeo, antes de encerrar, nós temos que fazer a nossa blogueiragem, cara, tu não pode esquecer. Então, assim, ó, quem está nos assistindo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Beleza? Perfeito, né? Imaginei isso acontecendo. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.